o melhor jogador de cada uma das 48 seleções da Copa. Você sabe qual o melhor jogador de cada seleção da Copa? Cada país tem seu grande nome. Aquele jogador que a torcida deposita todas as suas esperanças de resolver o jogo. Alguns craques atuam em seleções que muitos não imaginam. E em uma Copa do Mundo sempre precisa de que algum jogador chame a responsabilidade. E é isso que nós vamos ver hoje, o melhor jogador de cada seleção da Copa do Mundo. Nós vamos analisar seleção por seleção, partindo de cada grupo que eles estão na Copa do Mundo. Do grupo A ao grupo L. Mas vamos começar pelo grupo B, porque aqui tem um grande craque jogando em uma seleção improvável que se classificou na repescagem. O craque da Bósnia é Dzeko. A Bósnia se classificou pela repescagem europeia, eliminando a Itália. Mas Dzeko, com 39 anos, já estava numa fase muito limitada da carreira e não foi o protagonista da campanha. Com a seleção da Bósnia, é o maior artilheiro da história do país, com mais de 60 gols, carregando a equipe durante quase 2 décadas com liderança e gols decisivos. Chega na Copa de 2026, claramente no fim da sua carreira, já aos 40 anos de idade, mas pelo peso simbólico e liderança dentro do vestiário, Dzeko representa para a Bósnia algo muito maior que o futebol. Ainda no grupo B, no Canadá, nós temos Jonathan David. Aos 18 anos foi para a Bélgica. O Gent apostou nele para as categorias jovens, mas logo ele subiu. Nesse do Canadá, o Jonathan Davis, né? Ele joga bola pra caramba, com certeza, sem questionamento. Mas eu tô vendo o jogo ao vivo agora, Canadá e Catar. O Koné saiu machucado com uma lesão muito grave. Ele tá fora da Copa do Mundo. Ele não joga mais essa Copa do Mundo. Muito pesada a lesão dele. Foi uma fratura, acho que foi até exposta. O time principal e marcou 37 gols em 2 temporadas, chamando a atenção do futebol francês. O Lille pagou uma fortuna por ele, e lá Jonathan David fez histórias. 109 gols em 5 temporadas, sendo artilheiro da Ligue 1, ajudando o Lille a conquistar o título francês de 2020. E no Canadá tem o Afonso Davies também. Mas, claro, ele é o artilheiro do time, né? Em 2025, chega a Juventus. E durante esse período se tornou o maior artilheiro da história da seleção canadense, com 36 gols. Foi eleito o melhor jogador da CONCACAF em 2025. O Canadá, como é um país sede, não disputou eliminatórias, mas David liderou o time nos amistosos preparatórios com gols decisivos. Para uma seleção que nunca venceu uma partida de Copa do Mundo em toda a sua história, Jonathan David é a esperança máxima de mudar esse capítulo. No Canadá, nós também temos Afonso Davies. Infelizmente, não virou o grande lateral esquerdo que todos nós imaginávamos que ele ia se tornar, mas ainda assim é o nome mais midiático dessa seleção do Canadá. Por um tempo foi dúvida para a Copa, mas está na lista. Ainda no grupo B, no Catar, Akram Afif. É o maior ídolo da geração atual do futebol catarense e o jogador mais criativo que o país já produziu. Passou pela Espanha, Villarreal e Sporting Gijón, teve uma passagem pelo futebol belga antes de retornar ao seu país natal e se tornar a grande referência do Al Saad, o clube mais tradicional do Catar, e é o maior artilheiro em atividade da seleção do Catar. Suíça, o interminável Xhaka. Atualmente joga no Sunderland. É o recordista de jogos pela seleção da Suíça. Quem acompanha a Copa já viu esse jogador um bocado, hein? Meu Deus, esse cara tá há muito tempo já jogando pela seleção. De todos os tempos e disputará a sua 4ª Copa do Mundo consecutiva. É o capitão da seleção da Suíça e, segundo o principal jornal suíço, provavelmente o melhor futebolista do país de toda a sua história. Passou pelo Borussia Mönchengladbach, depois foi pro Arsenal inglês por 48 milhões de euros, onde viveu seus anos de mais mídia e melhores anos da sua carreira. E atualmente, sem dúvida, é o melhor jogador e a esperança da seleção da Suíça. Agora no grupo C, o grupo do Brasil, vamos falar da seleção de Marrocos. No Marrocos nós temos ele, Achraf Hakimi. Hakimi sem dúvidas no PSG, mesmo convivendo com um dos melhores jogadores do planeta, Hakimi se consolidou com larga escala como o melhor lateral direito da atualidade. Uma combinação rara de velocidade devastadora, qualidade técnica ofensiva e presença defensiva. Com o Marrocos, sem dúvidas foi um dos grandes nomes na Copa de 2022, quando a seleção fez... Que pela seleção ele joga quase de ponta. Ele fica muito livre jogando nessa seleção marroquina. Aí tem o Brahim junto com ele ali. O atacante, eu esqueci o nome dele agora. É o Nassarri. Se não me engano é assim que se pronuncia o nome dele. E do outro lado tem um... Pô, esqueci o nome do ponto esquerdo agora, mas também joga muita bola. Histórias chegando às semifinais. A melhor campanha africana de todos os tempos. Nas eliminatórias africanas para a Copa de 2026, foi o jogador mais influente do Marrocos e se classificou em primeiro no grupo com autoridade. É o capitão da seleção e o maior nome da seleção marroquina. Sem dúvida, Hakimi é um monstro. Ainda no grupo C, nós temos a Escócia, com Andy Robertson ou McTominay. Dois jogadores de... McTominay, que tem a bike dele numa nota de 20 no país dele, na Escócia.
O Gol classificou a Escócia pra Copa, virou uma nota de 20. Define essa seleção escocesa e merecem ser representados juntos. Em 2017, o Liverpool pagou apenas 10 milhões de euros por ele, uma das melhores compras da história do clube. Com o Reds, ganhou a Champions League em 2019 e a Premier League em 2020, tornando-se aí por vários anos, talvez, o melhor lateral esquerdo da Premier League. É o capitão histórico da seleção escocesa. Já Tominey nasceu em 96 em Lancaster, na Inglaterra. Nas eliminatórias foi o principal nome da Escócia, marcando um golaço de bicicleta contra a Dinamarca no jogo que garantiu a vaga. A Escócia estava há 28 anos fora de uma Copa do Mundo e a classificação foi celebrada como uma festa nacional. No Haiti, nós temos Duncan Nazon. Nas eliminatórias da CONCACAF foi o artilheiro absoluto da seleção haitiana, marcando um hat-trick histórico contra a Costa Rica que abriu o caminho para a classificação. O Haiti retorna à Copa do Mundo após 52 anos de ausência. E no grupo C, confesso que eu não conheço esse jogador ali do Haiti. Mas, cara, história, hein? 52 anos sem participar da Copa do Mundo. É top. Ainda nós temos o Brasil. Muitos podem falar que a esperança está em Vinícius José Paixão. É o nosso principal jogador no cenário mundial. Em 2024, conquistou o FIFA The Best, sendo o último brasileiro a ocupar o trono do futebol mundial. É considerado o melhor jogador no 1-1 do mundo. Mas apesar de termos Vinícius Júnior vivendo o prime da sua carreira aí, sem dúvidas para todos os brasileiros, a esperança do Hexa ainda assim está Neymar Júnior. Em Neymar. Mesmo não estando no seu auge físico, mesmo vindo de uma lesão extremamente grave, mesmo não estando jogando o melhor futebol, nem 30% do que ele já foi um dia, é comum pro brasileiro, entre esperar que o Vinícius Júnior decida um jogo ou o Neymar, o brasileiro sempre vai confiar ainda mais no Neymar, principalmente pelo número de gols e as atuações do Vinícius Júnior pela seleção. Então ainda assim, no grupo C aqui, no Brasil, o grande cara da seleção brasileira, concorda, discorda, é Neymar Júnior. Comenta aí. Observação, antes de eu ser extremamente criticado por esse argumento, esse vídeo foi gravado bem antes das boas atuações do Vinícius Júnior pela seleção. Para alguns o meu argumento continua sendo válido, para outros eu sei que vão me xingar. Então vale eu trazer essa observação aqui. Tô contigo. Neymar ainda é a esperança da seleção e não Vinícius Júnior. No grupo D, nos Estados Unidos, Christian Pulisic, apelidado de capitão. Esse joga bola. Borussia, Milan. Esse aí joga bola pra caramba. O América, o nome mais reconhecido da história do futebol norte-americano. Já ganhou Champions League, Copa da Alemanha, Supercopa da UEFA e Chelsea. Esqueci que ele jogou no Chelsea também. Esse aí come a bola. Mundial de Clubes. Na Copa de 2022 marcou um gol decisivo contra o Irã, que classificou os Estados Unidos para as oitavas. E sem dúvidas, a grande esperança dos Estados Unidos ainda está na sua experiência. Paraguai, Miguel Almirón. Cresceu no Cerro Porteño e foi para a Argentina antes de dar o salto para a MLS americana pelo Atlanta United, onde se destacou. Depois o Newcastle o comprou em 2019, tornou um dos jogadores mais queridos aí pela torcida do Newcastle. Pelo Paraguai é o jogador mais valioso recente aí da seleção. No Paraguai nós também temos Gustavo Gomes, que tem uma carreira extremamente vitoriosa com o Palmeiras, né? Então assim, entra aí, cabe discussão pra ver quem é o principal jogador do Paraguai, mas tá entre esses dois aí. Austrália, Jackson Irvine é o grande nome da seleção australiana. Com 80 jogos pela seleção, 14 gols marcados e desde o final de 2023 utiliza a braçadeira de capitão. Irvine é a alma e o coração de uma seleção que funciona principalmente pelo coletivo, e ele lidera a 6ª participação consecutiva da Austrália numa Copa do Mundo. Na Turquia nós temos ele, Hakan Çalhanoğlu. Çalhanoğlu cresceu no futebol alemão. Caralho, o Çalhanoğlu jogou muita bola. Se eu não me engano, agora ele tá na Inter de Milão. Esse cara, quem joga FIFA ou jogou FIFA conhece ele com certeza, que já comprou no modo carreira. Tinha uma época do modo carreira que ele era muito caro, mas tinha uma época que ele era barato e ele evoluía rápido pra caramba, ele era muito bom jogador. Então, quem jogava FIFA sabe que esse cara é fera. E se destacou muito antes de ir para o Bayer Leverkusen, depois Milan e finalmente a Inter de Milão, onde se tornou um dos melhores registas aí da Liga Italiana, um maestro dentro de campo. O que esse cara bate na bola é piada, né? Quem não lembra daquele golaço que ele fez lá jogando ainda no Bayer Leverkusen, mano? Que ele bate a falta do meio campo, o goleiro pede para tirar a barreira, esse gol é inesquecível, né? E a bola faz assim, ó. É o capitão da seleção turca, cobrador de faltas e pênaltis mais preciso da equipe e detentor de recordes de gols e assistências pela Turquia. Nas eliminatórias europeias foi o cérebro da campanha que levou o país à Copa pela repescagem. E na Turquia nós também não podemos esquecer ele, né, rapaziada? Arda Güler. Apesar do Çalhanoğlu ser o capitão, o maestro experiente que organiza tudo no time, Arda Güler é o talento puro, o drible, o gol fora da área, a imprevisibilidade. Com certeza é o futuro da seleção turca e juntos formam provavelmente a dupla mais interessante que a seleção turca teve em décadas. Se a Turquia quiser surpreender na Copa de 2026, com certeza vai precisar do alto nível dos dois ao mesmo tempo. Pra você, quem é mais importante pra Turquia? Çalhanoğlu
Çalhanoğlu ou Arda Güler. No grupo E, nós temos 3 jogadores que definem Não consigo mais falar esse nome. Mas é ele, não é o Arda Güler. A identidade dessa Alemanha renovada. Nós temos Jamal Musiala, que é considerado um dos maiores talentos do mundo e faz parte desse Bayern de Munique avassalador. Florian Wirtz, que foi peça central do Leverkusen, que venceu a Bundesliga de forma completamente invicta e atualmente está no Liverpool. Ainda não conseguiu embalar o mesmo ritmo do Bayer Leverkusen, mas ainda assim é muito bom jogador. Mas o principal aqui na Alemanha pra mim é ele, Joshua Kimmich. Pela seleção alemã, soma mais de 103 partidas, sendo um dos poucos jogadores que atingiu 100 jogos pela Alemanha. Nas eliminatórias meteu 2 gols que eliminou Luxemburgo e superou Franz Beckenbauer no número de convocações. Sem dúvidas é o principal jogador do... Cara, a gente nem percebe, né, que o Kimmich é tão bom jogador e ele é tão fundamental onde ele joga, quanto no Bayern e na seleção. Porque são tantos jogadores estrelados ao redor dele. Ele faz um papel tão fundamental, como se fosse um Toni Kroos na época de Real Madrid, no auge ali, ele e o Modric. O Modric era sempre mais falado, mas o Kroos estava sempre fazendo o papel. O Casemiro também, teve uma época que tava junto, esse trio, foi o trio junto, o Toni Kroos e o Modric, o Casemiro, geralmente eram poucos falados, quanto o Modric e o restante do Cristiano Ronaldo, na época que tinha o Mbappé, na época que tinha o Gareth Bale. Então, o Kimmich a gente nem escuta tanto falar nele, mas ele é muito fundamental em cobrança de falta, escanteio, pô. Ele é o motorzinho do time, ele ataca, marca, direciona o jogador pra fazer as coisas corretas dentro do campo ali. Pô, ele vai, cara, bate bem na bola. Esse cara é muito bom. Pena que a gente não escuta muito, né? A gente escuta mais falar do Musiala, até o Rudiger eu acho que é mais falado do que o Kimmich. Campo do Bayern de Munique e é um monstro jogando bola, né? Um dos melhores jogadores do planeta. Então, na Alemanha aqui, eu vou escolher ele, Joshua Kimmich. Curaçao. Também podemos citar 2 jogadores. Leandro Bacuna e Tahith Chong. Não conheço ninguém. Aí esquece. Bacuna com passagens por Aston Villa, Reading e Cardiff City no futebol inglês. Caraca. Uma demonstração de como a diáspora holandesa é fundamental no futebol da ilha. É o capitão e o mais experiente do elenco. Já Tahith Chong fez suas categorias de base no Manchester United ainda quando adolescente. Depois atuou por clubes da Bundesliga alemã e do futebol inglês como o Birmingham City e o Burnley e é o nome mais promissor da seleção. Na Costa do Marfim, nós podemos citar Franck Kessié ou Sebastian Haller. Kessié foi revelado pela Atalanta ainda quando adolescente. Foi pro Milan, onde se tornou um dos volantes de maiores destaques da Europa, disciplinado, físico e muito forte. Isso chamou a atenção do Barcelona, que o contratou em 2022, mas a passagem na Catalunha podemos dizer que não foi nada marcante. Hoje, no Al Ahly da Arábia Saudita, é o capitão e referência técnica da Costa do Marfim, e esta será a sua primeira Copa do Mundo. Já o Haller passou pelo West Ham United e Ajax, onde ganhou a Eredivisie e foi artilheiro da Champions League, e o Borussia Dortmund. Haller foi decisivo na Copa Africana das Nações 2024, conquistado pela Copa do Marfim em casa. E nas eliminatórias foi o artilheiro da seleção. Então, sem dúvidas, na Costa do Marfim é ele, Haller. No Equador, Moisés Caicedo. Caicedo foi pro Brighton. Ah, o Caicedo joga muita bola também. É um volante muito fera. No Chelsea ele é fundamental. Ele e o Enzo, a dupla perfeita de meio campo ali, os dois. Caralho. Tem jogadores muito bons em seleções menores, assim, tipo, que a gente não esperaria que seriam dessas seleções, né? Fora aqueles que estão em seleções muito boas, que eram pra estar na seleção menor e preferiram jogar lá, né? Ainda muito jovem, se destacou tanto que o Chelsea pagou 115 milhões de euros por ele em 2023, um dos maiores valores já pagos por um volante na história. Pelo Equador foi o motor das eliminatórias sul-americanas, onde o país terminou em 3º lugar, classificando-se com tranquilidade e à frente do Brasil, né, rapaziada? Bizarro, mano. Mano, olha, assim, velho, olha a seleção, mano. O Equador, que o melhor jogador deles é o Caicedo, todo respeito ao Caicedo, muito craque, joga muita bola. Mas, pô, a seleção cheia de craque não consegue terminar na frente do Equador. Bizarro. Mas, sem dúvidas, Caicedo é o jogador mais valioso da história do futebol equatoriano. Holanda, Virgil van Dijk e Memphis Depay. Muito provavelmente... Aqui entra a disputa também muito boa. Porque o Memphis é o maior artilheiro da história da seleção. É um nome que muito tempo ficou no auge, todo mundo ia falar. Ele era até, às vezes, contestado em clube que ele tava, mas estava lá em cima, no topo. E o Van Dijk.
que entrou, se não me engano, ficou entre os 3 melhores jogadores do mundo sendo zagueiro. Aí é foda. Essa disputa aí é muito grande. É muito boa. Mas eu acho que eu ainda ficaria com o Memphis e não com o Depay. Talvez hoje, na atualidade, o Van Dijk que seja melhor. Mas pela história e trajetória eu escolheria o Memphis. Tanto que a seleção holandesa tá com o Memphis lá. E o Memphis tá aqui no Corinthians, não tava nem jogando, mas foi convocado pra seleção. Realmente você brasileiro vai olhar e falar, caraca, Depay. Mas rapaziada, Memphis Depay tem um significado gigantesco para a seleção da Holanda. É o maior artilheiro da história da seleção holandesa com 54 gols. E mesmo jogando no Brasil, teve convocações e foi artilheiro das eliminatórias europeias holandesas. Você pode olhar e falar, pô, Depay no Corinthians não tá aquelas coisas, mas irmão, lá na Holanda o cara veste a camisa e joga muito, mano. E sim, os holandeses confiam muito no futebol do Memphis Depay. Dividindo o protagonismo com ele, nós temos Virgil van Dijk, que dispensa apresentações. Campeão da Champions de 2019, a Premier League de 2020 e é o capitão incontestável da seleção da Holanda e pilar desse time. Japão. A seleção do Japão, sem dúvidas, é uma das seleções que... Caraca, travaceira que deu aqui. Opa, mano. Vamos dar qualidade aqui, diminuir um pouquinho. mais podem surpreender nessa Copa do Mundo. E o Japão de 2026 é provavelmente a geração mais talentosa da história do futebol japonês, com 3 nomes que podem definir a sua identidade: Takefusa Kubo, Wataru Endo e Kaoru Mitoma. O Kubo, sem dúvidas, é um dos meias mais criativos da La Liga. Marcou o gol que... Eu gosto de jogar modo carreira quanto com o Kubo quanto com o Mitoma. Cara, os caras são muito bons jogador. Se eu não me engano, o Mitoma foi aquele lá que fez o estudo, tudo mais, sobre o drible na faculdade, né? Pô, esse maluco aí, ele é muito bom de bola. Só que, não comparar outros craques também, né? Mas ele é bom de bola. E o Kubo ali, eu não sei como ele saiu, se eu não me engano, é da base do Real, ou se não é, ele chegou muito novo no Real Madrid. E, cara, o Real Madrid não aproveitou ele. Se não é, agora ele tá na Real Sociedad. E, cara, ele é muito bom jogador. Eu acho que ele teria espaço fácil no time do Real Madrid. Mas os caras não deram oportunidade. Fazer o quê? Também a época que ele tava não era uma época tão boa assim, né? Tinha outros jogadores de extrema importância. Tornou o Japão a primeira seleção classificada para a Copa de 2026 contra o Bahrein e é o primeiro japonês formado pelo Real Madrid. O Endo é peça incontestável no time do Liverpool e é o maestro defensivo que organiza e protege o time japonês. E o Mitoma, um dos mais assistidos da Premier League por sua velocidade impressionante e drible incrível. Ficou fora da Copa por uma lesão muscular, mas seu nome precisa ser citado aqui porque essa geração japonesa é bizarra. E na Tunísia, Elias Skiri é um volante completo e dominante de 1,85, destrói jogadas dos adversários com eficiência, distribui com qualidade e tem presença física que impressiona. É o capitão dessa Tunísia com mais de 80 jogos pela seleção. E fechando o grupo com a Suécia, Vitor Gyökeres. Gyökeres em 2024 foi o maior artilheiro do ano no mundo inteiro com 62 gols em 63 partidas, superando Haaland, Harry Kane e Mbappé. O Arsenal pagou 75 milhões de euros por ele em 2025. Foi o artilheiro do Campeonato Português em 23-24 e pela seleção sueca tem 19 gols em 32 jogos. É o principal goleador do elenco e depois de Ibrahimovic, né, cara? Esse é o cara que assumiu o protagonismo aí, ao lado do Alexander Isak. Mas o Gyökeres tem mais o... O Gyökeres é muito pica. O que ele fez na temporada pelo Sporting, antes de ele ir pro Arsenal, claro, foi loucura. O cara disputou a artilharia de... Eu não lembro se ele foi o artilheiro ou se ele só ficou entre os 3 primeiros da artilharia da Champions League. Caralho, mano, esse maluco faz chover gol. Só que assim, fora da área, o cara não sabe jogar, né? Ele sabe jogar dentro da área, fazendo gol. O papel dele é fazer gol. E faz muito bem. Eu teria no meu time facilmente. Facinho. Só que precisa ter um cara pra botar ele pra jogar também. O cara é pica, ele é bom de bola. Coração do povo sueco aí, porque tem sido mais decisivo, né, mano? Grupo G, o craque da Bélgica é Kevin De Bruyne. Dispensa apresentações, né, rapaziada? Pela Bélgica, integrou a geração dourada que chegou ao 3º lugar em 2018, mas nunca conquistou um título com a seleção belga. É o maior assistente da história da seleção. Com 34 anos, a Copa de 2026 é sua última grande oportunidade de conquistar algo pela Bélgica, mas acaba sendo bastante complicado, né, rapaziada? Ele mesmo já disse que se tinha um ano que era pra eles ganhar em 2018, e ele falou isso na Copa de 22. Tipo assim, se a gente não ganhou em 18, a gente não ganha mais. Deu até uma confusão lá internamente no time, então tá bem
bem difícil pra Bélgica ganhar aí em 2026, né, mano? No Egito, dispensa apresentações. Mohamed Salah, com 67 gols pela seleção, está a apenas 2 do recorde histórico de Hossam Hassan, podendo se tornar o maior artilheiro da história do Egito durante a Copa de 2026. Nas eliminatórias, marcou 9 gols e foi o grande responsável pela classificação para a Copa do Mundo. No Irã, Taremi, com 56 gols em 103 jogos, é o maior artilheiro da história da seleção. O Salah, ele tem muito o que ser falado dele, né? Somente pela grande história que ele tem no Liverpool. Cara, ele foi muito pica no Liverpool. Ele fez muitas coisas no Liverpool. Quando ele chegou, ele não era tão... Nem no Liverpool, nem quando ele jogou no Chelsea ali também. Que muita gente nem sabe que o Salah jogou no Chelsea. Mas ele jogou no Chelsea. O cara é fera. Iraniana. Nas eliminatórias asiáticas, foi o artilheiro que praticamente carregou o Irã à classificação. Nova Zelândia, Chris Wood. Passou mais de uma década no futebol inglês, passando por West Brom, Leeds United, Burnley e Nottingham Forest na Premier League. É o maior artilheiro da história da seleção neozelandesa, com mais de 30 gols. Nas eliminatórias da UFC e na repescagem intercontinental, foi o goleador que decidiu a classificação da Nova Zelândia na Copa do Mundo. Grupo H e Espanha. Ele mesmo, para a Copa de 2026, chega com 18 anos, mais de 100 jogos pelo Barcelona e a enorme responsabilidade de ser o novo rosto do futebol espanhol. Depois das gerações de Xavi, Iniesta e Busquets, Lamine Yamal é o jogador mais jovem desta Copa do Mundo e simplesmente com as maiores expectativas em cima dele. Isso que ele entrou contra o Cabo Verde no segundo tempo. Depois entrou ele, depois entrou em Iñaki Williams. Cara... Cabo Verde aguentou a pressão, o Vozinha destruiu com eles. O Vozinha catou muita bola. Tá maluco. O que aquele cara fez ali no gol? Olha, facilmente na seleção brasileira. Facinho. Olha, eu acredito que de 100% dos brasileiros, 70% não tem confiança no Alisson, no gol. Então o Vozinha cabia fácil na seleção brasileira. Caraca, fechou o gol, parecia um paredão. Isso que ele tem 40 anos de idade, né? Paredão contra a Espanha. Porque já vem demonstrando. Mas a Espanha também tem que entrar com a bola tudo dentro do gol, né? Pô, dá pra dar mais umas experimentadinhas de fora da área. Mas o Cabo Verde foi muito bem e o Vozinha catou tudo. Que é um monstro, né, rapaziada? Cabo Verde, Gary Rodrigues. O Cabo Verde se classificou pela primeira vez para a Copa do Mundo na história. E Rodrigues foi o protagonista central dessa conquista histórica que representa o arquipélago de apenas 500 mil de pessoas, chegando ao maior palco do futebol mundial. Gary Rodrigues nasceu em São Vicente, Cabo Verde, mas cresceu em Portugal e optou por defender as ilhas cabo-verdianas, tornando-se um símbolo de uma geração da diáspora europeia. Arábia Saudita, ele mesmo, o homem que meteu um gol na Argentina na Copa passada, Salem Al-Dawsari. Ficou eternizado do Al Hilal. Mundialmente. Jogou junto com o Neymar no Al Hilal, hein? Jogou não, né? Palavra forte. Neymar não jogou no Al Hilal, né? O Neymar foi contratado, recebeu salário. Eu acho que se ele fez 7 jogos no Al Hilal foi muito. Então, ele teve no mesmo elenco que o Neymar por um tempo. Por isso que muito brasileiro conhece ele, principalmente quando joga contra o Cristiano Ronaldo ali e tudo mais. Marca o gol histórico que deu a vitória surpreendente da Arábia Saudita contra a Argentina de Messi na Copa de 22, um dos maiores resultados surpresas da história das Copas. Nas eliminatórias para 2026, foi o principal criador e artilheiro da seleção. E sem dúvidas, cara, lá pelo Al Hilal ainda, a gente já vê que é um cara diferente, né, mano? Jogou ao lado de Neymar aí, realmente dividia protagonismo com Neymar e Michael, não podemos esquecer. E joga muita bola, né, mano? Meteu golaço no Flamengo, então joga muito o Salem Al-Dawsari, mano. Uruguai dispensa apresentações. Federico Valverde é considerado o jogador mais completo do Uruguai atual, o nome em torno do qual toda a seleção se organiza taticamente. O Uruguai terminou em... Valverde, no Real Madrid não tem nem o que falar dele. O cara faz todas as funções dentro do campo, tudo o que precisar ele faz. O cara joga muita bola. Muita bola e nessas últimas 2 temporadas dá pra dizer que, pô, dá pra ficar triste pelo Valverde no time que ele tá. Porque ele se esforça demais, tenta de tudo e o time não corresponde e nunca dá nada pra ajudar ele. Quarto nas eliminatórias sul-americanas e Valverde foi o mais regular e decisivo ao longo de toda a campanha. Grupo I, França. Na França nós temos Kylian Mbappé. É ele, né? Fazer o quê?
Ele, campeão do mundo em 2018 aos 19 anos, artilheiro da Copa de 22, Kylian Mbappé. A França esteve invicta nas eliminatórias europeias com Kylian Mbappé como figura central. E mesmo dividindo o protagonismo com Dembélé e Olise, é muito difícil a gente olhar para a seleção da França e não dar o protagonismo pro Mbappé, né? Apesar do Dembélé hoje ser uma figura mundial que tem conquistado mais coisas, né? Tem uma carreira melhor. Dembélé conseguiu ganhar 2 Champions Leagues com o PSG. E se a França ir muito longe na Copa do Mundo, dependendo de quem ganhar, ele tem grandíssima chance de conseguir mais uma bola de ouro. Isso é surreal. Isso é surreal. Dembélé, o Bagre, que todo mundo conhece, que conhece futebol, tem 2 Champions League, uma Copa do Mundo, indo talvez para a segunda Copa do Mundo e talvez para a segunda bola de ouro. O cara conseguiu tudo que a gente sonhava que alguns jogadores brasileiros conseguissem. Dito isso, 6-0 pro Canadá em cima do Catar. Do Mbappé já, a gente pode dizer assim. Ainda assim, o protagonismo da seleção da França fica com Kylian Mbappé. Senegal, Sadio Mané. Pela seleção de Senegal, conquistou a Copa da África das Nações 2022, sendo eleito o melhor jogador do torneio e o bola de ouro africano. É o maior artilheiro da história da seleção senegalesa. Um herói nacional absoluto, e nem precisamos falar de Sadio Mané jogando pelo Liverpool e atualmente ao lado do Cristiano Ronaldo no Al Nassr, né, rapaziada? É um monstro. Noruega, Erling Haaland. Pela seleção Caraca, o cara tem média de 2 gols por jogo na eliminatória da Copa. Só isso, passar invicto, com várias goleadas. O norueguês é o maior artilheiro da história do país, com 55 gols em 48 jogos. Mano, é bizarro, né, cara? Nas eliminatórias para 2026, marcou 16 gols em 8 partidas, tornando-se o 3º maior artilheiro em uma única edição de fase de classificação da história. Marcou um doblete decisivo aí contra a Itália, garantindo a vaga norueguesa e mandando os italianos para repescagem, levando a Noruega à sua primeira Copa desde 1988, e é um dos favoritos a ser artilheiro na Copa de 2026, né, mano? Mas assim, cara, essa artilharia do Haaland aí com a Noruega desmonta qualquer falácia que havia de que, só faz gol no City porque joga com os monstros lá do Guardiola. Pelo contrário, eu acho que o Guardiola dá uma nerfada no Haaland, mano. Se ele jogasse em outro time, talvez ele tivesse uma média de gols mais alta ainda, cara. Os sistemas de jogo do Guardiola nunca tiveram muitos centroavantes, assim, se daram bem, né? No sistema do Guardiola é difícil como centroavante. Sempre um falso 9 tem um resultado melhor. Mas esse cara é monstro, mano. Bizarro, mano. Ayman Hussein passou por clubes do Irã. Teve um jogo de Champions League, se eu não me engano, que o Haaland tinha feito 5 gols e o Pepe foi lá e tira ele. Devia ter deixado ele fazer mais, pô. Iraque, Tunísia, Catar, Emirados Árabes e Marrocos. Foi artilheiro da Copa da Ásia com 6 gols. O primeiro iraquiano da história a alcançar essa marca no torneio. Com 33 gols pela seleção, é o 5º maior artilheiro da história do Iraque. Marcou o gol da vitória sobre a Bolívia na repescagem, que encerrou um jejum de 40 anos do país longe de uma Copa do Mundo. Grupo J, Argentina. Por décadas havia uma lacuna dolorosa. Messi nunca havia vencido nada pela Argentina. Até 2021, quando veio a Copa América. E 2022, quando ele ergue a Copa do Mundo. Nem precisamos se estender mais pra... O Messi não tem o que falar. Ganhou a Copa. Superou, na minha opinião, pra muitos não, mas pra mim superou o Maradona. Porque ganhou a Copa com a seleção, que era muito o que falava. Ganhou, se não me engano, Olimpíadas. Ganhou todos os títulos, se não me engano, pela seleção ele conseguiu ganhar. Fora os títulos que ele ganhou por clube, fora as bolas de ouro que o Messi ganhou. O Messi é... Se não for o maior, tô tirando o Pelé da prateleira. Se não for o maior, tá top 3 melhores jogadores da história do futebol. O Messi é surreal. Falar de Lionel Messi, toda a sua carreira e suas conquistas vitoriosas, né, rapaziada? Conquistas vitoriosas, mano. Acho que essa frase nunca foi usada na vida, mano. A Copa de 2026 pode ser a sua despedida gloriosa do futebol mundial. Argélia e... Será que é despedida? Ou será que vem mais uma dele? Sei não, hein? Vai que tente bater um recorde de 7 Copas do Mundo. Mahrez. Quem não era fã do Mahrez no Manchester City não gostava de futebol, né, irmão? E pela Argélia conquistou a Copa da África das Nações de 2019 e a bola de ouro africana. É o maior artilheiro da história da Argélia nas eliminatórias, com 28 gols. Voltou a ser decisivo na campanha que levou a Argélia para a Copa do Mundo de 2026. Áustria, David Alaba. É o jogador com mais jogos na história da seleção austríaca e o capitão absoluto. Liderou a Áustria à classificação direta nas eliminatórias europeias.
Calma aí. Vamos voltar aqui. Austríaca e o capitão absoluto. Liderou a Áustria à classificação direta nas eliminatórias europeias, uma das melhores gerações do futebol austríaco em décadas. Jordânia Musa Altamarg. Foi o grande arquiteto. Jogadores do Canadá agora estão fazendo um círculo de... acredito que de oração pelo Koné. Não só os jogadores, toda a comissão, tudo no meio do campo. Estão conversando ali. Acho que daqui a pouco vai ter uma oração deles. E depois eu vou tentar achar a imagem disso e colocar no vídeo que vai ser editado pro YouTube. Já achou? Oh, tá bem atrasado aí então. A imagem aí deles. A que tu mandou é de outro. Da lesão? Da hora que eu... Não só da lesão deles. Eles vão fazer um círculo de oração no meio do campo agora. Eles vão orar agora. Eu quero a imagem deles orando daqui a pouco. Não. Vai ter provavelmente. Tem outra seleção que fez isso. Acho que não, né? Entendi. Pensei que teria. Mas tem de uma seleção que fez isso. Se tu conseguir agora nessa Copa, se tu quiser tentar achar pra mim, manda que eu vou botar na edição. Depois eu vou editar tudo pelo notebook. Vou entrar no CapCut aqui e vou editar. Bora lá. Da Copa da Ásia de 2023, onde a Jordânia chegou pela primeira vez a uma final continental. Forma um trio ofensivo com Yazan. Ixi! Fechou o pau no jogo da... Aumenta o som. Eu não sei se pode. Só um pouquinho. Fechou o pau no Canadá e Catar. Tá, porra! Ah, eu vou botar aqui. Ah, eles não mostram confusão, né? Ah, tem vezes que eles mostram, dependendo da confusão. Ele acabou de dizer, não vamos mostrar confusão. Mas vai ter imagem, pode ter certeza. Daqui a pouco sai imagem nos lugares, daí eu vou pegar. Caraca, eu só vi ali a correria um pra cima do outro e daí já cortou a imagem. Catar levou goleada. 6-0, com menos 2 jogadores. Caralho. Caraca, mano, que loucura. Caraca. Deixa eu baixar o volume aí antes que caia a live. Al-Naimat e Ali Ouan, que foi responsável pela maioria dos gols que levaram a Jordânia à sua estreia histórica numa Copa do Mundo. Para a Jordânia, Altamari é o rosto de uma geração que finalmente colocou a seleção no mapa do futebol mundial. Grupo K, Portugal. Não precisamos falar muito, né? Cristiano Ronaldo. Com Portugal, ganhou a Eurocopa de 2016 e a Nations League de 2019. Falei em Cristiano Ronaldo. Posso não ser o melhor, mas em minha cabeça, eu sou o melhor. Simplesmente ele, Papai Cris. Em homenagem a Cristiano Ronaldo, né, rapaziada? Com mais de 130 gols, é o maior artilheiro da história das seleções nacionais no mundo. Um recorde que ele próprio criou. Essa é a sua última Copa. Com 41 anos vai disputar seu último Mundial, feito que somente o Messi pode igualar em números de Copas disputadas. Uzbequistão, Eldor Shomurodov. É o maior artilheiro da história da seleção uzbequistanesa. Nas eliminatórias asiáticas, foi o artilheiro que praticamente carregou o Uzbequistão à sua estreia histórica numa Copa do Mundo. Colômbia, James Rodrigues. Mentira, né, rapaziada? Ah, por seleção... Acho que é Rames, hein? Sei não. Luiz Dias joga muita bola, joga. Tenho o que dizer, mas eu acho que por seleção o Rames é o craque. Se não fosse, ele não estaria lá. Porque bola por clube ele não joga porcaria nenhuma. Mas ele tá lá, ó. Luiz Dias. Luiz Dias chegou ao Bayern de Munique por 75 milhões de euros e na sua primeira temporada já conquistou a Bundesliga ao lado de Harry Kane e Michael Olise. Após uma década em que a Colômbia foi liderada por James Rodrigues, Dias é considerado o novo craque da seleção. Nas eliminatórias foi decisivo, marcando 2 gols na virada histórica contra o Brasil em novembro de 2023. E a Copa de 2026 será a sua estreia em uma Copa do Mundo. República do Congo, Cédric Bakambu. Bakambu passou por Sochaux e Bursaspor. É Zaire.
Quem não conhece o Congo, dá uma pesquisadinha na história aí. Escreve Zaire. Copa do Mundo de 1974. Eu não sei onde é que tá minha camiseta, mas senão eu mostrava aqui. Sabe onde é que tá a camiseta do Zaire, mano? Senão eu ia mostrar ela pra vocês. Mas no próximo vídeo eu boto ela aqui pra mostrar. Durante agora a Copa do Mundo. E eu fiquei felizaço que eles empataram com o Portugal. Tomara que eles passem de fase. Tomara. Tô torcendo muito. Antes de chegar ao Villarreal espanhol, onde frequentemente aparecia entre os artilheiros da liga. É o maior artilheiro da história da seleção congolesa, e a República do Congo se classificou pela primeira vez a uma Copa do Mundo. E Bakambu foi peça fundamental da campanha histórica das eliminatórias africanas. Grupo L, Inglaterra, Harry Kane. Pela seleção inglesa dispensa apresentações, né, rapaziada? É o maior artilheiro da história da seleção com mais de 65 gols. Foi artilheiro da Copa de 2018 com 6 gols, mas a Inglaterra foi eliminada nas semifinais com o Harry Kane pipocando, errando um pênalti, não podemos esquecer disso. Chega a 2026 no melhor momento da carreira, numa Inglaterra que figura entre as seleções favoritas ao título. Croácia, Luka Modric. O Kane não tem muito o que falar, né? Ele ganhou o primeiro título assim que chegou no Bayern, não tinha ganhado o título nenhum com o Tottenham, então é isso. Croácia aqui já tá aparecendo ele, Luka Modric. O cara dispensa qualquer tipo de comentário. Os passes dele, o lançamento dele, é tudo fora. Interminável croata foi eleito em 2018 o melhor jogador do mundo depois de levar a Croácia ao vice-campeonato da Copa da Rússia. Hoje, com 40 anos, vai a sua 5ª Copa do Mundo. É o recordista de jogos pela Croácia e o maior símbolo do futebol no país. Gana Mohamed Kudus. Kudus, nas eliminatórias africanas, foi o artilheiro da seleção ganense, marcando os gols decisivos que garantiram a classificação. É o jogador mais valioso recente da história de Gana. Panamá. Adalberto Carrasquilha foi eleito o melhor jogador da Essas seleções menores eu não falo muito porque às vezes eu nem conheço o jogo. Tipo, esse aqui eu não conheço, o Cubos eu conheço. O cara jogou até no Ajax, então eu conheço ele. CACAF na temporada 23-24. Primeiro panamenho da história a conquistar tal prêmio, superando Pulisic, Jimenez e Afonso Davis. O prêmio teve peso especial pela atuação na Gold Cup, onde o Panamá venceu os Estados Unidos nas semifinais, com Carrasquilha marcando o pênalti decisivo. Caraca, fera. E pra finalizar, a gente que começou pelo grupo B, né, rapaziada? Ficou faltando o grupo A. E no México nós temos Raul Jimenez. Passou pelo Fulham, chegou à Copa de... Cara, esse maluco joga bastante de... Bom, hein? Se não agora ele tá no Wolves. 2026 como centroavante titular e capitão do México. E na estreia da Copa ele já meteu 2. Brocou 2. Grande esperança de gols da seleção, que conquistou a Copa Ouro de 2025 com gol do Jimenez na final contra os Estados Unidos. Para o povo mexicano que vai assistir a Copa do Mundo em casa pela primeira vez desde 1986, ele é o símbolo de um time que carrega o peso de toda uma nação. África do Sul, a seleção que já foi de Tchabalala e Pienaar, atualmente tem como seu principal jogador o capitão da seleção e a esperança nas mãos de Rowan Williams, o goleiro da seleção. O goleiro e capitão foi o principal destaque e o melhor jogador da África do Sul nas últimas competições continentais. Ele fez história. Fora que quando o goleiro é o melhor jogador é porque foi muito mal. Pro goleiro ser considerado o melhor é porque tu foi muito mal. Ao ser eleito o melhor goleiro da Copa Africana de Nações e se tornou o primeiro atleta jogando na África a concorrer ao troféu Yashin de melhor goleiro do mundo na bola de ouro, conseguindo ficar entre os 10 melhores. Tudo isso se deu principalmente à atuação dele nas quartas de final da Copa Africana de Nações, onde o cara simplesmente conseguiu pegar 4 pênaltis contra Cabo Verde. Suas atuações o levaram a ficar na 9ª posição no ranking do prestigioso troféu Yashin da revista France Football. Tudo isso sem precisar sair do futebol africano. Coreia do Sul, Heung-min Son. É o maior... Muito top, muito top. Fiquei de cara. Não conhecia, não sabia, não sei quem é. Mas muito top. O cara conseguiu ficar em 9º na bola de ouro dos goleiros e ele ainda joga no próprio país dele. Top. Ele tá de parabéns. Artilheiro asiático da... O Son só tem isso pra falar. Ele só saiu do Tottenham depois que ele cumpriu a promessa de ganhar um título. Ele foi muito pica. Só isso. A história da Premier League e da Champions League, amplamente considerado o maior jogador asiático de todos os tempos. Está prestes a bater o recorde de mais jogos pela seleção coreana, já tendo igualado 136 convocações com 53 gols marcados. Hoje no Los Angeles FC, o Son
é muito mais do que um jogador para a Coreia do Sul, e sim um símbolo nacional. E para finalizar, Tchequia. Tomáš Souček é um volante que marca gols com consistência invejável, aparecendo nas áreas adversárias com timing preciso e cabeceio poderoso. É o capitão e líder absoluto dessa seleção tcheca. Nas eliminatórias europeias, foi o mais decisivo dos tchecos, com gols que garantiram a classificação. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vídeo enorme, né? Aí, ó. Rapaziada, o que vocês acharam da estreia de Portugal na Copa do Mundo? Eu acho que muita gente esperava que ia ser um massacre, né? Todo mundo esperava a vitória tranquila e que a seleção portuguesa ia amassar o Congo. Mas não foi bem assim, não. Não foi. Ficaram com mais posse de bola, tudo tranquilo. Jogadores melhores. Tem que se falar um por um aqui, vai ser tipo 10, 3, 4. 10, 3, 4 as notas. 10, 3, 4. 10, 3, 4. Não tem nem o que falar. Portugal não sabe jogar pro ídolo deles, que é o nosso amigo e que todo mundo conhece no mundo inteiro, Papá Cris. A seleção não sabe jogar pra ele, que nem a Argentina joga pro Messi. A Argentina, o Messi em campo, a Argentina foi uma coisa. O Messi saiu 10 minutos, 10. Faltando 10 minutos pra acabar o jogo, mais os acréscimos ali. A Argentina caiu completamente o rendimento dela. Agora, Portugal vai vir com pressão pro próximo jogo. Pressão toda em cima deles. Eu posso dizer, eu acho que vendo 5 Copas passadas, desde 2006 até agora, essa é a 6ª Copa. As 5 Copas antes, eu dei uma pesquisada, claro, sou 01, então não lembro da Copa de 2006. Acho que o Cristiano Ronaldo pipoca em Copa do Mundo. Ele em 5 Copas do Mundo tem 8 gols em Copa, se eu não me engano é 8 gols. E nessa 6ª, um jogo não fez nenhum. Então, até o momento ele tem 6 Copas do Mundo, 8 gols. Enquanto isso, Messi 6 Copas do Mundo. Tá com 15 gols, 16 gols, né? Igualou o Klose agora. E provavelmente vai ser o maior artilheiro da história das Copas, disputando com o Kylian Mbappé, que brilhou mais do que o Cristiano Ronaldo. Fez 2 gols pela França no confronto contra o Senegal, que foi vitória de 6-1. De 3-1. A França sabe jogar pro Kylian. A Argentina sabe jogar pro Messi. A Noruega sabe jogar pro Haaland. Portugal não sabe jogar pro Cristiano Ronaldo. Seleção brasileira não sabe jogar pra ninguém. Não escolheram alguém pra jogar ainda. Vamos ver se quando o Neymar voltar, talvez eles joguem pro Neymar. Mas até o momento, eles não estão jogando pra ninguém, né? Então, a pressão agora pro próximo jogo de Portugal. Vamos ver como eles vão reagir, né? Eles são dos favoritos ao título, mas assim não, até o momento não convenceu muita coisa não.